Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O assunto de hoje vai ser como ler a natureza e o que a natureza quer dizer com os alinhamentos dos planetas. Salve todos! Salve você que está em casa, você que está no trabalho, você que está aí prestigiando o programa do Terceiro Milênio. É com muito prazer que nós estamos aqui divulgando a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Como ler a natureza? Parece que isso é algo novo, né? Mas muitas civilizações já liam a natureza. Muitas pessoas sabem ler a natureza. Muitos animais sabem ler a natureza. Então esse assunto, parte deste assunto foi extraído da tréplica, da cultura racional e de um dos livros históricos. E alguns pequenos trechos foi tirado de algumas plataformas e eu, na sequência que eu vou falando sobre o assunto, eu vou dizendo quais são as fontes, para não ficar muito maçante no final dizer quais as fontes todas. Então vamos lá. A natureza é a mãe verdadeira. Não entendem a natureza por estarem magnetizados pelos artifícios e por isso a natureza é descompreendida pelos seus filhos. Não dão a mínima atenção a quem lhe mantém, a quem lhe gerou e a quem lhe criou e a quem lhe dá tudo. Assistindo um documentário da Netflix, esse assunto eu fiquei inspirado porque eu assisti um documentário da Netflix. O nome do apresentador é um nome em inglês, me perdoe, mas eu sou péssimo em inglês, chamado David Attenborough. Eu ia falar com o Carlos antes para ver a pronúncia, só que a gente ficou conversando outras coisas, eu nem lembrei. O nome do programa é O Nosso Planeta, da Netflix. E esse naturalista britânico, ele fala sobre a sua trajetória e a evolução da vida na Terra. E me chamou a atenção quando o naturalista disse o seguinte: não sabemos ler a natureza. Isso me inspirou a falar sobre esse assunto aqui no programa, uma vez que o livro Universo em Desencanto, ele pertence à natureza. E, naturalmente, muitos animais possuem aparelhos sensoriais. Isso é só para citar como exemplo, tá? Depois nós vamos entrar com a cultura racional. Naturalmente, muitos animais possuem aparelhos sensoriais altamente desenvolvidos que podem ler uma série de sinais naturais, dos quais dependem suas vidas. Por isso, parece perfeitamente possível que alguns animais possam ser capazes de captar precursores de terremotos. Eles podem detectar substâncias desagradáveis pelo olfato, captar ondas de baixa frequência e perceber o ar ionizado pelas sensações no pelo e nas penas. A fonte desse trecho ele pertence à BBC News Brasil, que diz que os animais detectam desastres naturais. E dei o nome deste assunto também de analfabetismo da natureza. E é claro, para falar em analfabetismo, temos que elencar alguns tipos de analfabetismo, que nós temos aqui alguns tipos, são vários e são gravíssimos. Então vamos a alguns tipos básicos para a gente entrar com a cultura racional. O que são analfabetos? São considerados analfabetos indivíduos que não conseguem realizar tarefas simples, que envolvem a leitura de palavras e frases, ainda que uma parcela deles consiga ler números familiares, como o de telefone da casa, de preços, etc. A fonte é o INAF, que é o indicador de analfabetismo funcional. E o analfabetismo funcional é a incapacidade que algumas pessoas têm de entender ou compreender o texto que acabam de ler. Ou seja, quando, mesmo que as pessoas saibam ler e escrever, apresentam incapacidade para interpretar o texto que lhes foi dado para ser interpretado. Este tipo de analfabetismo é muito comum. A fonte é InfoEscola. E o analfabetismo ambiental. Tem também o analfabeto ambiental, que também é gravíssimo. O analfabetismo ambiental é o termo usado que sugeriu na conferência da Rio 92, após destacar a necessidade da implementação de um modelo sustentável que determinasse a relação das pessoas com os problemas ambientais, a fim de formar cidadãos comprometidos com as questões socioambientais, que é a sustentabilidade. Na fonte é a revista Ambiente e Educação, do periódico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Tem também, que é gravíssimo, o analfabetismo tecnológico, que nós estamos deparando hoje em dia, que é o analfabetismo digital. Refere-se a uma incapacidade em ler o mundo digital e mexer com a tecnologia moderna, principalmente com a relação ao domínio dos conteúdos da informática, como planilhas, internet, editor de texto, desenho de página, etc. A fonte é a plataforma Educa Brasil. E eu dei um outro nome para um outro tipo de analfabeto, que é o analfabeto da natureza. Isso aqui eu elenquei, tem a similaridade com o analfabeto ambiental. Esse tipo de analfabeto é o mais antigo, é um grande mal, não é notado, ele é extremamente silencioso e é extremamente grave. No meu ponto de vista pessoal, é o mais grave que tem. Está associado à nossa existência em todos os sentidos. Neste aqui que vamos focar. Os outros foram só como exemplo para a gente entrar no assunto. Então, diz o Racional Superior, como se ligar à natureza. E uma das palestras que o nosso grande mestre, o senhor MJC Manuel Jacinto Coelho, fez para um vídeo, para a televisão, ele disse o seguinte: a natureza fala e vocês não entendem. Então, como entender a natureza, como falar com a natureza? Se seguisse o natural da natureza, saberiam falar e conversar e entendê-la. Seguiram o artifício, o magnetismo e ficaram descompreendidos por estarem contra a mãe natureza e daí não puderam entendê-la. E como falar com a natureza? Com o tempo, dentro do natural, entenderão a natureza, com o artifício longe de falar e entender e compreender a verdadeira mãe de todos. E por isso a natureza tem as suas mudanças, as suas fases. Não conversa de uma forma, mas conversa de outra, mantendo todos que estão fora dela não podem falar com ela por tomarem um rumo artificial contra ela, julgando serem o que não são e por isso dependem dela para poder viver e por isso são mantidos por ela. A natureza fala e para entendê-la só se estiverem sob o natural dela. Tem uma leitura muito importante em um dos livros, esse trecho também tirei da réplica da Cultura Racional, e tem uma leitura muito importante e um dos históricos da cultura racional que fala sobre o alinhamento dos planetas, que tem seus períodos para acontecer. Acontece a cada 1 ou 2 anos em média, sendo que alguns planetas podem serem vistos com facilidade em determinados lugares e horários. Por que estou falando isso? Que tem a ver com a leitura da natureza. O alinhamento dos planetas, eles são uma das leituras da natureza. Tem muitas leituras, até a exposição das nuvens, do voo dos pássaros, das ondas das marés, dos nossos pensamentos, dos ventos, tem muitas. Só que, infelizmente, o ser humano está desconectado da natureza, está mais conectado no artifício. Vamos lá. Então, os planetas se alinhando, dando este aviso para a Terra, que todos têm que se alinhar dentro da nova fase da natureza, a fase racional do terceiro milênio. Os planetas se alinhando e chamando a atenção de todos os habitantes da Terra para a linha do desenvolvimento do raciocínio, a fase da verdadeira razão de ser. O alinhamento dos planetas anuncia o alinhamento de todos numa linha só, a linha racional, a linha do desenvolvimento do raciocínio, a linha do terceiro milênio, a linha da volta de todos para o seu mundo de origem. Essa é a causa, colocar todos no alinhamento certo do seu verdadeiro mundo, que é o mundo racional, para ficarem dentro do alinhamento da natureza. A natureza fez os seus avisos, as suas leituras e suas mudanças, como o alinhamento dos planetas, como os habitantes do mundo racional, aí aparecendo no firmamento, que são esses corpos luminosos, prateados e que mudam de cores, para chamar a atenção da humanidade, tamanhos de forma diferente, até como discos voadores, de todas as formas, jeitos e maneiras, para chamar a atenção do animal de origem racional. Se entendêssemos a natureza, se nós soubéssemos ler os avisos da natureza, se nós fôssemos alfabetizados naturalmente pela natureza, hoje seríamos equilibrados e saudáveis e todos já se conheceriam, ou seja, simplificando, estaremos salvos, viveríamos literalmente no paraíso, seríamos felizes, viveríamos com a paz, com o amor e a fraternidade universal. Hoje existe essa possibilidade.
É o desenvolvimento do raciocínio com os livros Universo em Desencanto. Então, salve todos. Dr. Carlos, com você. É verdade. O animal racional não sentiu a mudança de fase da natureza em 1935, porque estava vivendo artificialmente, encantado com o progresso artificial, tecnológico e científico. E por isso continuou pensando dentro da fase do raciocínio, e o pensamento cada vez mais fraco, mais desequilibrado. O progresso continuou, mas os indivíduos e o coletivo, o corpo social, cada vez com mais problemas insolúveis que só podem e serão resolvidos com o desenvolvimento do raciocínio na fase racional. Por isso que chegou a cultura racional para, nesse nosso plano térreo, ter uma instrumentação, como a gente se ligar à natureza. Porque não sentir a natureza, não poder falar com a natureza, é o pior dos analfabetismos. Eles em cima sempre me transmitiram que a cultura racional era uma alfabetização em termos de energia e de psicologia. Quem entende energia e a psicologia começa a conversar com a natureza. Pode no início a pessoa praticar isso, estudante iniciante, e vai ver a resposta. Mas vamos chegar no ponto, né? Nós estamos no curso secundário, sob a supervisão do superior, e no superior tem o exemplo histórico do místico, que é reconhecido pelo mundo inteiro e pela ciência, né? Pela pesquisa antropológica, etc., que é São Francisco de Assis. E ele, historicamente, tem as provas que ele via os seres superiores, conversava com eles. Quem estava do lado, né, só podia ouvir o que ele estava falando, né? Isso é estar alfabetizado pela natureza. Quem comanda o progresso artificial é quem comanda a natureza, comanda o progresso espiritual na fase passada e agora comanda o progresso racional. Então, o progresso filosófico e científico é de propriedade da natureza. Ela comanda tudo, ela sabe onde a humanidade tem que chegar. Essa lapidação é necessária por isso, né? Tem dois complementos rápidos aqui. É um exemplo atual, né, da nossa fase, que eu conhecia, a maioria daqui conheceu, o senhor Francisco Fernandes da Silva, o seu Chico, o Chico Preto, como nosso pai falava. Veio da Bahia, chegou novo, com 20 anos, 20 e poucos anos aqui no Rio de Janeiro. O nosso mestre estava esperando ele lá na Central do Brasil. Posso lhe pagar um café? Aí conversou, depois deu o endereço onde era a tenda espírita. E tenda espírita Francisco de Assis, no Meier. E ele desde o início frequentou, era um coroado, tríplice coroa, de filho, de pai e de rei, tríplice coroado da Umbanda do Astral Superior. Então tinha o que se fala clarividência e clareaudiência, quer dizer, o raciocínio desenvolvido e a vidência racional, e ele não sabia ler essas letrinhas como a gente olha para um livro qualquer e sabe decodificar esses símbolos gráficos, né? Ele não sabia, porém, ele sabia todos os textos racionais, desde as obras-primas. Quando se conversava com ele alguma coisa, ele pegava e começava a citar o texto. E, como ele não leu os textos, chegou um estudante e perguntou: mas, seu Chico, como que o senhor sabe esses textos? Ele pegava a mão, batia assim na cabeça: o Manuel botou aqui, ó. Então, aí depois de um tempo que o mestre partiu desse nosso mundo mortal, aos nossos olhos invisíveis, ele continua aí comandando tudo e todos, lá onde ele morava, né, o sítio de Pai Joaquim, e teve, não vou citar o nome, pessoas famosas, né, cantores famosos que passaram a frequentar porque sabiam do poder da sabedoria. E aí um jornalista do Rio de Janeiro, de um grande jornal, de uma grande mídia, ele se interessou por fazer uma reportagem. Foi lá 2, 3 dias gravando, perguntando para o seu Chico, e perguntou no final assim: mas, seu Chico, que coisa, né? O senhor, com essa sabedoria toda, e o senhor é analfabeto. Aí o velho pegou e bateu na mesa assim e falou: analfabetos são vocês. Então, isso daí é o bastante de exemplo que eu cheguei a conhecer, né? Todos aqui também conheceram. E por último, a citação dos obras-primas
dizendo que os animais irracionais foram criados, postos aí, para vocês aprenderem por comparação, né? Fulano é um porco, né? Assim por diante, né? Fulano é uma cobra, sai veneno quando fala, é comparação. Mas a tecnologia foi feita, segundo a minha intuição, para a gente aprender por comparação, né? Um chip é igual a um neurônio, um computador é um PC equivalente ao cérebro. Isso aí é queridíssimo, esse exemplo dos neurocientistas, isso é da fase racional, e esse tema é lindíssimo, né? A natureza, se ligar à natureza. E o alinhamento dos planetas é o comando astrológico que sempre continuou. A fase é racional, mas todos têm os pontinhos na palma da mão e todos são um centro astrológico que tinha que, com o tempo, encontrar em si mesmo, chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos seres ser adequada à natureza que os fez. Quem está unido à natureza está unido ao mundo racional. Quem está unido ao mundo racional comanda toda a deformação racional, toda essa degeneração racional, porque acima da natureza deformada tem o mundo racional, o comando verdadeiro geral da natureza. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!